Minha gente querida, de repente você percebe uma mudança em você e não sabe explicar o que é. Ou percebe um comportamento diferente na pessoa que vive com você que antes não tinha. Aparece um sentimento de tristeza, uma perda de interesse por aquilo que antes dava prazer. A pessoa não quer mais se alimentar direito, por exemplo, tudo está ruim, uns pensamentos negativos, sempre desanimada, sem energia para nada, pensamentos até de autodestruição. Prefere ambientes mais fechados, se isola de tudo e de todos. Alguma coisa está errada. Isso tudo, minha gente, pode ser sintomas de algo mais sério que está se instalando na pessoa, a depressão. E o que é isso? Tem como tratar? Tem como evitar e se prevenir? Tem como perceber os sinais e procurar ajuda? É isso que vamos conversar hoje no Saúde e Fé com a psicóloga e psicanalista Mônica Maria Costa Moraes, e também vamos ter um testemunho de uma jovem e também da senhora Valência Aparecida da cidade de Lorena, que vai nos contar como foi para ela enfrentar essa fase da depressão. Eu quero muito que você participe aí da sua casa pelo telefone 0300 210 1210. WhatsApp, repetindo, 12 99634 3734. Para tirar suas dúvidas, fazer o seu pedido de oração, enfim, você sabe, Saúde e Fé, ele é seu. E para explicar melhor sobre a depressão, eu recebo, eu e você, agora nos estúdios do Saúde e Fé, a psicóloga e psicanalista, a doutora Mônica Maria. Doutora, bem-vinda, boa noite. Sinta-se abraçada, doutora. Obrigada. Que alegria recebê-la. É a primeira vez no Saúde e Fé? Sim, a primeira vez. Primeira de tantas, né? Sim, essa aqui é a primeira vez. Doutora, a gente está aqui ao vivo, entrando na casa das pessoas. É uma realidade muito forte nesse tempo de pandemia, doutora? A depressão? Sim, a depressão, né? Com a pandemia, ela se expandiu muito porque as pessoas deixaram seus vínculos, deixaram seus contatos sociais e isso veio impactando na saúde mental das pessoas de modo geral. Vamos conversar um pouquinho sobre isso, doutora? Vamos, por favor, sente, doutora. Seja muito bem-vinda, tem a sua aguinha aí para ficar à vontade também. Sim. Que maravilha, gente! Estamos ao vivo. Hoje o assunto é depressão em tempos de pandemia. Queremos muito ajudar você. A doutora vai explicar o que é, vai conceituar depressão, mas acima de tudo hoje nós queremos dar dicas de como tratar, de como melhorar, de como prevenir, de como superar tudo isso. Nós queremos que hoje, nessa sexta-feira, penúltimo dia desse mês de outubro, está chegando aí Festa de Todos os Santos, o feriado onde a gente vai recordar com muito carinho os nossos entes queridos. Nós também queremos que tudo isso não se transforme num motivo de tristeza e depressão. Nós queremos que você tenha essa força e coragem para superar tudo isso. Doutor, então, para recordar um pouquinho, o que é uma depressão? Então, a depressão, ela é uma doença, né? Primeira coisa importante, né? Porque muitas vezes, acho que a primeira coisa que a gente tem que quebrar é o preconceito. Porque muitas vezes acho que as pessoas têm uma noção um pouco simplória de que é uma questão assim, basta uma boa vontade, basta você levantar, basta você fazer algumas coisas e isso vai passar, né? E na verdade não, ela é uma doença, né, que pode ser grave, ela tem vários graus, mas a pessoa precisa buscar ajuda, porque é uma doença mental e que atinge hoje, só para a gente ter uma ideia, no Brasil, 5,8% da nossa população sofre de depressão. Sim. Isso equivale a 12 milhões de pessoas. Uau, então é uma população de São Paulo, é muita gente. Ô, doutora, muitas vezes assim, a gente vê que a gente está desanimado, meio triste, aquela introdução toda que eu fiz ali, situações assim, hoje eu estou meio triste, eu estou meio deprê, né? A gente usa essa palavra deprê, todo meio depressivo assim, a gente usa corretamente ou a gente está generalizando que tudo, que o momento, um sentimento ruim que está acontecendo naquele momento, a gente joga na conta da depressão, doutora? Sim, então isso é super importante, porque nós temos vários, vamos dizer, a depressão enquanto sentimento, ela pode ocorrer equacionada a uma série de outras doenças, né? Ela pode ocorrer, por exemplo, quando você está numa situação de luto, que é absolutamente normal, porque você tem um dado de realidade
que te deixa triste e até um pouco deprimido, mas ela não chega a se caracterizar como uma doença, porque ela tem um dado de realidade e com o tempo aquilo tende a passar, as coisas se reorganizam internamente e isso passa, né? Nós temos também a depressão, que a gente chama de sintoma, que muitas vezes ela está associada a outras doenças mentais, por exemplo, Parkinson, a outras doenças que aparecem, né? E a depressão propriamente dita, que é uma doença, que ela é uma comorbidade onde a pessoa vai perdendo, é como se o mundo fosse ficando cinza e a pessoa vai perdendo sentido. Então, como o senhor colocou no início, a pessoa vai tendo uma mudança repentina, ou às vezes até bem lenta, gradual na vida, onde tudo aquilo que ela gostava, né, ela olha e não vê mais sentido, a vida vai ficando, né, desvanecida de sentido. Isso é progressivo, doutora? Ou seja, de um dia para outro a pessoa vai dormir e acorda depressiva? Ou é uma sequência aí? Não, é um processo lento, muitas vezes, né? Muitas vezes ela deixa, por exemplo, ela diz assim, não, eu frequentava futebol, mas agora eu não vou mais não, não vou por causa disso, lá ficou ruim, a iluminação tá ruim, eu não vou mais, né? E aí ela vai deixando, ela tá numa faculdade, ela fala, não é bem esse curso que eu quero, eu também vou parar, e aí ela vai entrando num processo, né, de ruptura com todas aquelas questões que faziam... Tudo aquilo que a entusiasmava antes já não tem mais sentido. Não tem mais sentido, tudo aquilo que era a vida dela, por assim dizer, né? Isso vai perdendo sentido. E ela vai fazendo um recolhimento. Doutora, e aí a gente vai percebendo que de repente tem alguns estigmas dentro de casa, porque os amigos percebem que aquela pessoa entra assim, nesse funil, nessa situação de tristeza, de angústia, já não tem mais prazer nas coisas, enfim. E aí assim, reage, isso é frescura. Tratar assim a depressão como uma frescura, como algo que a pessoa está, digamos assim, está querendo chamar atenção por alguma coisa. É o corpo mole, né? O corpo mole. Fazendo não corpo mole, de jeito nenhum, né? E na verdade isso não contribui, né? Porque a pessoa se vê nessa situação julgada ainda pelo externo e sem as forças internas para ter uma reação positiva frente àquilo. Então isso acaba, na verdade, vamos dizer, colaborando para a pessoa ficar pior, né? A pessoa tem fator genético, ou seja, a pessoa nasce com isso e se desenvolve lá na frente, se desencadeia por um momento de angústia, a tristeza, perdeu o emprego, perdeu o namorado, perdeu a namorada, uma situação afetiva. Isso é um gatilho, doutora? Sim. A pessoa já tem essa predisposição genética? A depressão, muitas vezes ela tem essa depressão que a gente chama da depressão mais grave, ela pode sim ter uma predisposição genética, familiar. Então é muito importante, né? Se a gente pensar a nível de prevenção, se eu tenho na minha família, né, parentes, pessoas que viveram situações, ficar alerta a isso, né? Ficar alerta porque alguma coisa, por exemplo, uma tristeza que diante da perda de um trabalho, ela vai acontecer, a pessoa vai se deprimir, mas com o tempo aquilo vai tender a passar. Agora a depressão enquanto doença vamos dizer, um quadro que se instaura e aquilo fica permanente na vida da pessoa. Então todo mundo diz assim, olha, hoje o dia está lindo, aí a pessoa diz assim, mas aquela janela ainda está fechada. É como se ela olhasse sempre para o negativo de tudo. Entendi. Né? Agora, é uma doença, portanto é uma doença neurológica, imagino, né, doutora? Mas é uma doença de gente grande ou um jovem pode ter, uma criança pode ter, um adolescente pode ter? Não, hoje a gente tem recebido nos consultórios cada vez mais cedo, né, crianças com sintomas de depressão. Agora, frente à pandemia, muitas queixas, né, de adolescentes nessa faixa aí de 11, 13, 14, 15 anos, né, apresentando depressão. Por quê? Principalmente na adolescência, que é uma fase onde a presença do outro, né, do grupo, tem uma função muito importante, que tem a ver com a construção da personalidade desse jovem, né? Então, quando ele perde isso, é como se ele perdesse um pouco os parâmetros, né, e agora, né? Quem sou eu? Então, isso se soma à crise da adolescência, que já é por si só uma questão, né, onde o adolescente ele chora muito, ele se sente, né, ele não cabe aqui, não cabe ali, é um ser deslocado do mundo. Tem que ficar muito atento, a família tem que ficar muito atenta. Para a gente ter uma ideia,
a depressão, ela é, né, vamos dizer, a propulsora da segunda maior causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. Uau! Né? Eu gostaria, doutora, de trazer um testemunho, um depoimento da Beatriz de Guarulhos, que a gente foi atrás, assim, para a gente que... Eu creio que ela viveu também algumas fases, assim, graças a Deus, está bem melhor, mas a gente vai ouvir dela falando conosco. Fala conosco, Beatriz. Olá, meu nome é Beatriz, eu tenho 23 anos e eu falo de Guarulhos. Eu faço acompanhamento com a Mônica há 1 ano e, bom, tudo começou quando eu entrei na faculdade. Passei por alguns períodos muito conturbados que me fizeram acabar com a minha saúde mental e desenvolver uma depressão. E eu convivi com ela por muito tempo, sem pedir ajuda pra ninguém, e só foi piorando, cheguei inclusive a tentar contra a minha vida algumas vezes. E eu tava exausta de me ver assim, e foi aí que eu conheci a Mônica. Aos poucos eu fui me soltando, fui compartilhando mais da minha vida, fui me entendendo um pouco mais, fui entendendo a minha família um pouco mais, as pessoas que estavam ao meu redor. E hoje eu considero a terapia uma coisa essencial, que é um momento de autocuidado, é um momento também de autoconhecimento, que me proporciona novas percepções sobre a vida. E eu agradeço muito a Mônica por tudo isso. Que maravilha, viu? Graças a Deus, Beatriz, Deus colocou um anjo na tua vida, que foi a doutora Mônica aqui. Doutora, falando da Beatriz, ou seja, a gente sabe que muitos jovens não sabem muitas vezes lidar com a frustração, com os nãos, com a falta de perspectiva muitas vezes, crise no relacionamento do pai e da mãe, enfim, situações assim. Isso tudo desencadeia e a pessoa entra assim num espiral assim, de autodestruição, doutora? Sim. A Beatriz passou por isso? Sim, passou sim. Muitas vezes pode entrar, né? Por isso que a importância, né, da família, né? A família é quem está mais próximo do jovem, né? Então, os pais, quando começam a perceber, né, algumas mudanças, por exemplo, dormir demais, né? Mudanças na questão alimentar, né? Alguns, né, bebem muito ou cortam relações com os colegas. Então, essas mudanças todas de comportamento tem realmente que ficar atento, porque pode ser o início de uma doença, né? Então, convocar, né? Então, eu sempre digo que a função da família é convocar o jovem para o diálogo, né? Okay. Sentar, dizer o que está acontecendo, vamos ver, vamos buscar entender e, obviamente, se isso não der conta, né? Buscar as ajudas, okay, né? Em todos os sentidos, a ajuda médica, que é muito importante no caso da depressão, né? Ajuda psicológica e também ajuda espiritual, né? Opa, o telefone tocando, 0300 210 1210. Alô, boa noite. Boa noite, Frei Reinaldo. Luiz Cláudio, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Ô, Luiz Cláudio, bem-vindo. Tá muito frio aí em Porto Alegre, Luiz Cláudio? Olha, baixou bastante a temperatura. Tá mais para outono e inverno que primavera mesmo. Uau. Mas seja muito bem-vindo, que bom que você perseverou e está conosco aí na Rede Aparecida de Comunicação. E o que te levou, Luiz Cláudio, a pegar o telefone e ligar para a gente aqui no Saúde e Fé ao vivo? Bom, eu quero dizer para o senhor e para os telespectadores e telespectadoras que eu estava escutando o programa e quero prestar um modesto depoimento sobre esse problema de depressão, que eu acredito o seguinte: aqui no Rio Grande do Sul nós temos um provérbio que diz que é melhor só que mal acompanhado. E as pessoas do mundo hoje em dia estão numa agressividade por tudo e por nada, né? E o afastamento das pessoas, o afastamento de Deus, o afastamento da oração é a primeira causa que pode gerar a depressão, além da situação socioeconômica que o país passa, dificuldade de estudo, trabalho, uma série de problemas, né? Exato. Então, o afastamento da oração, o afastamento de Deus é o primeiro passo que pode levar a pessoa à depressão, além dos desajustes familiares conhecidos dos tempos de hoje. Exato.
E olha, é muito sério isso, porque é um sentimento de vazio, porque se você não tem onde estender a mão e se apegar nesse ser superior que a gente, e que nos ama de verdade, se a gente não alimenta isso, se a gente não cultiva, a gente está dando brecha, abrindo as portas aí justamente para sentimentos de vazios que levam justamente aí a viver uma vida sem sentido, sem significado, né, o Luiz Cláudio, né? É que as pessoas querem se encher de prazeres e mais vazio ficam, né? Exato. Né? Em vez de procurarem Deus nas pequenas coisas, se a gente, em que pese eu ser deficiente de visão, eu sinto na vida isso. Nós temos muitos tesouros espirituais ao nosso redor, que as pessoas, na sua maioria, não dão bola. E no momento que elas cultivarem esses tesouros, a depressão some. Exatamente. Você passou por isso, Luiz Cláudio? Não, mas eu tenho convivência às vezes com pessoas que se queixam, que estão ficando deprimidas, ou por problemas familiares, ou por dificuldade de trabalho, uma série de coisas. Mas vem cá, por que tu não reza? Não sei, quer dizer, sempre para a oração tem uma desculpa, né? Para as coisas de Deus tem desculpa, e para o mundo querem assim transformar o amor de Deus num consórcio, compromisso de ninguém, que é o contrário isso, né? Deus nos ama, Ele veio ao mundo para que todos nós tenhamos vida plenamente. Obrigado, campeão. Obrigado pela dica. Aí está um alerta em rede nacional a importância de colocar justamente esse lado espiritual, cultivar a espiritualidade. É importante, né, doutora? Muito importante. As pesquisas, inclusive, hoje têm mostrado, né, a importância da espiritualidade na recuperação de doenças físicas, doenças emocionais, né, cada vez mais. Né? Muito bem. Muito obrigado aí, Luiz Cláudio. E eu posso convidar alguém também para o nosso bate-papo, doutora? Sim, a senhora permite aí? Claro. E é a Valência, isso, a nossa amiga Valência, ela é de Lorena também, é um momento também por Skype que a gente vai participar, ela está na casa dela com muito carinho e ela vai contar como é que ela viveu essa realidade, como é que ela superou essa realidade, como é que ela detectou, começou a perceber na sua vida esse momento de depressão. Valência, boa noite, bem-vinda! Oi, boa noite, tudo bem? Que Deus abençoe. Primeiramente, muito obrigado por nos acolher na sua casa e muito obrigado por nos conceder esse momento também de entrevista, viu? Seja bem-vindo aqui esse bate-papo com a nossa psicóloga. Eu não sei se você já conhecia, já se conhecia, né? Que maravilha. Ela faz parte da minha vida. Olha, faz parte. Mais um anjo da tua vida então, Valência? É? Sim. Que maravilha, viu? Importante. Ô, Valência, eu vou pedir para a doutora também participar desse bate-papo. Sim. Ô, Valência, conta um pouquinho para nós, assim, como é que você percebeu, você passou por essa realidade, né? Como é que você percebeu, o que aconteceu com você, Valência? Então, vou tentar ser sucinta, assim. Eu trato depressão há mais de 16 anos e, na verdade, não fui eu que detectei a minha doença. Meu marido percebeu que eu estava muito mal. Eu fui piorando e quando ele viu, ele falou assim, a gente precisa de ajuda. E eu não queria, porque assim como muitas pessoas, a depressão é vista como um tabu. A gente não conversa sobre depressão. As famílias não falam sobre depressão. A sociedade ignora a depressão, mesmo a gente ouvindo que é a doença do século. E eu fiquei doente muito jovem, então eu não aceitava a minha depressão. Eu não aceitava estar doente, nem aceitava tratamento nenhum, por preconceito. E eu acho que ela falou uma coisa importante, eu vou colocar a doutora também nessa bate-papo, porque as pessoas às vezes tendem a esconder justamente por aquilo que ela acabou de falar agora, por preconceito, doutor, por preconceito, ou seja, admitir que está, porque tem um monte de tabus aí que vão caracterizar, que vão rotular a pessoa, isso é muito perigoso, doutora. Sim, muito perigoso. Pode entrar no bate-papo aí, doutora. Sim, muito perigoso, né, porque isso inibe as pessoas, né, porque dá uma ideia de que se eu falar que eu estou assim, eu estou fraco, se eu falar que eu estou assim, eu vou ser discriminado, né. As pessoas vão se afastar. As pessoas vão se afastar, né? E isso só piora a situação da pessoa em si, né? Então foi o teu marido que começou a perceber que estavam precisando de ajuda, Valência, é isso? Sim, eu fiquei muito mal, eu me isolei socialmente, eu não tinha mais vida social, eu não reagia mais.
meu pensamento era sempre muito negativo, eu não via cor na vida, e eu cheguei a um ponto de não me reconhecer visualmente no espelho. E aí eu falei, não, agora tá estranho. E aí fui ter que quebrar os meus preconceitos com relação ao tratamento psicológico, com o tratamento psiquiátrico, que também as pessoas nos rotulam, põem aqui, né? Quem que é pra coisa pra louco, né? Acho que é pra louco. Procurou um psiquiatra, é coisa de louco, né? Exato. E não é. E aí eu descobri, na minha também falta de experiência, falta de informação, por ser leiga, o meu psiquiatra me salvou, assim. E o Dr. Flávio, sou muito grata a ele, e ele me trata até hoje. E ele me explicou, não, psiquiatra trata, lógico, doenças mentais também, mas psiquiatra trata de problemas neurológicos. Então a depressão faz com que a gente desconecte alguns neurônios, e aí a gente entra nesse barco sem fim. Né? A gente só vai profundo. Eu acredito que eu não cheguei no fundo do poço, eu afundei um pouco mais. Uau. Como o relato da nossa colega anterior, pelo vídeo, eu cheguei a tentar contra a minha vida. Muitas pessoas não sabem e vão saber agora. Mas é muito difícil. Você não consegue pedir ajuda, porque você não aceita e não sabe que está doente. Você não consegue viver em sociedade, nem em família, em nada. Você perde a vontade de viver. Essa é a realidade. Exato, né? Então é muito triste, muito difícil. Eu sofri muito. Eu chorava sem saber o porquê. E tem que esconder tudo isso das pessoas, tem que viver essa realidade sozinha, enfim. Mas assim, para tranquilizar os amigos, a família que te conhece agora, tá tudo bem, né, Valência? Tá tudo bem. O processo, graças a Deus, né? Foi uma fase lá no início, né? Há anos atrás. E com tratamento psiquiátrico e psicológico também, que eles têm que andar juntos, né? É uma união que faz com que a gente ande para frente. E, lógico, fé é essencial, mas quando você tem depressão, você perde a fé. Você não acredita em nada. Exato, porque ela não escolhe se é padre, bispo, freira, religioso, religiosa, leigo, não escolhe, a depressão não escolhe, enfim, né? Então até o relato do padre Fábio de Mello, desculpa interrompê-lo, foi, assim, muito importante para mim, porque a minha voz é uma só, mas ele sendo uma pessoa pública e dizendo, olha, isso é uma doença, talvez as pessoas conseguem entender melhor e terem mais empatia. Ô, Valência, eu sei que a televisão também tem a questão do horário, assim, mas assim, eu queria que você deixasse uma mensagem, o que para muita gente agora, você está sendo uma referência nacional. Então, para as pessoas que de repente estão vivendo esse momento, o marido, a esposa, a família, os filhos percebendo o pai e da mãe, que mensagem que você daria para a família e para a pessoa que de repente não está se descobrindo, admitindo ou percebendo isso? Agora, o seu testemunho, a sua mensagem de vida, Valência. Bom, eu quero deixar aqui que se você está mal, por favor, peça ajuda. Para sua família, para um amigo, se abra com alguém. Não guarde isso e não deixe que isso te consuma. Se você é da família e está vendo o seu ente querido, alguém que você ama sofrendo, peça ajuda para que as coisas não cheguem num ponto que não tem volta. E o que desencadeou a minha doença novamente, que eu cheguei a ter alta, foi ter um câncer de mama. Eu descobri o câncer no ano passado e isso fez com que eu voltasse. Foi aí que eu conheci a Mônica e o olhar dela para mim e as nossas conversas me fazem ver o mundo de outra forma, me fazem ter expectativas melhores, o ponto de vista melhor, que as coisas vão dar certo e que dá certo sim. Se tratar é o essencial, se cuidar. Então, cuidado e amor próprio, fé, terapia
E doutora Mônica, gratidão sempre, porque ela me ajuda sempre. Valência, que lindo o teu testemunho, muitíssimo obrigado, você está sendo referência para tanta gente nesse momento, melhoras aí nesse tratamento todo, enfim, você merece ser feliz, você tem um futuro glorioso pela frente aí na tua vida, viu? Um beijo no coração, força e coragem, parabéns e muito obrigado por esse relato maravilhoso de vitória, viu, Valência? Vitória acima de tudo, viu? Deus te abençoe, querida. Amém. Que maravilha. Um comentário, doutora? Sim, Valência é uma guerreira, né? É uma pessoa que chegou, a gente foi trabalhando e ela foi tendo força, porque o tratamento do câncer é um tratamento pesado, a gente sabe que ele judia, então a pessoa tem que ser muito, tem que ter muita fé, muita resiliência, tem que ter muita compreensão da vida e de tudo aquilo que ela vai enfrentar. E eu sempre trabalho isso com os meus pacientes, assim, a gente sempre vai tirar alguma coisa boa de tudo que nos acontece. Exato. Então vamos procurar, vai ter uma pedrinha preciosa aí no meio disso tudo, Então isso ajuda. Que lindo testemunho. Opa, ligação, hoje o programa, graças a Deus, o tema é muito forte, viu? 0300 210 1210, alô, boa noite! Boa noite, seu José, fala da onde, meu querido? Falando de Itajubá, sul de Minas. Itajubá, sul de Minas, seja muito bem-vindo, que alegria receber a sua ligação aí, viu? E o que motivou o senhor a pegar o telefone e ligar pra gente, seu José? Eu fui curado de uma depressão profunda e quero dar o testemunho pro Brasil inteiro. Então foi curado, viveu todas essas fases assim que a gente está falando aqui no programa, seu José? Tudo. E o que fez com que o senhor saísse, em lugar de continuar cavando o poço, pegasse uma escada e começasse a subir para a sua libertação? O que fez o senhor reagir para a vida, seu José? A Bíblia. A palavra de Deus, a força da fé. Olha que lindo. Eu já li a Bíblia 3 vezes em Gênesis e Apocalipse. Uau, Que maravilha, viu? É mais do que claro, a força da palavra, a força da fé, mas o foco, Ou seja, o objetivo que o senhor colocou para a sua vida, ou seja, eu vou ler até o final, isso fez o senhor motivar, e quando o senhor viu, você estava vivendo essa luz, Claro que teve terapia, teve ajuda, teve tratamento, tudo isso foi maravilhoso, viu, seu José? Parabéns, viu, Muito obrigado, E siga firme aí na leitura, viu? Eu quis abraçar o mundo, Eu era encarregado pessoal de uma empresa, tirando carta, herdei um bar do meu cunhado que faleceu de infarto e vendendo 80 salgados por dia na fábrica. Uau, Que lindo. Aí entrei em depressão. Maravilha, mas o importante é que o senhor superou, está bem, está feliz, isso é importante, essa garra, viu? Doutora Mônica, nossa psicóloga, é importante fazer terapia, doutora? Sim, é importante fazer terapia, A terapia, ela tem uma possibilidade, de ampliar o olhar, de você compreender o mundo sobre muitos outros ângulos, Então, isso ajuda bastante. Eu faço e recomendo. Como é bom, gente. Como é bom. Então, assim, eu me dei assim uma invejinha santa, daquelas pessoas que falaram da doutora Mônica aqui. A doutora Mônica, um anjo, deve ser muito bom fazer terapia com ela. Deve ser muito bom, viu? Daqui um pouquinho a gente vai colocar os contatos. Assim. Doutora, a gente também tem perguntas pelo WhatsApp. A gente falou assim que uma das maneiras das pessoas participarem também conosco é pelo WhatsApp. Sim. Eu vou ler a pergunta que vem do ladinho. Luiz Fernando de Teresópolis, Rio de Janeiro, ele pergunta assim, boa noite, obrigado. Primeiramente, boa noite, Luiz Fernando. Ele gostaria de saber como posso ajudar um parente com depressão, a atitude aí de um amigo, de um familiar próximo, alguém que está com depressão, como é que eu posso ajudar essa pessoa, doutora? Sim, então acho que o primeiro passo é possibilitar uma escuta, chamar essa pessoa para próximo e falar, olha, eu estou percebendo isso em você, o que você acha? Vamos buscar uma ajuda, Porque como a gente viu os depoimentos, a gente ainda tem muita depressão, as pessoas muitas vezes não querem, então diz assim, olha, não tem problema, vamos ao médico, vamos começar pelo médico, o médico vai olhar, de repente pode até não ser nada, mas vale a pena, Você vai tomar um remedinho, pode ser que isso ajude. Então eu acho que é começar incentivando a pessoa a buscar
ajuda, né? E aí, quando a gente fala ajuda, muitas vezes as pessoas falam, não, eu não vou no psiquiatra, porque, então tudo bem, vai no psicólogo primeiro, porque aí um bom psicólogo também vai dizer, não, muitas vezes precisa, mas também precisa da ajuda medicamentosa, precisa de convocar essa família para uma espiritualidade, muitas vezes, que ajuda, né? Se essa pessoa se sente acolhida pela família, ela, com certeza, ela vai devagar aceitar essa ajuda. Então, eu acho que a escuta e se oferecer, né? Se colocar à disposição até para ir, porque dependendo do grau de depressão, a pessoa não tem nem ânimo nem para pegar o telefone e ligar. Então precisa de alguém que faça isso, falar, eu liguei, tá aqui, vamos lá, entra aí no carro, eu vou com você. Insistir com carinho, com jeitinho, com na hora jeito, certa. né? Com muito cuidado, né? Entendendo que a pessoa está fragilizada psiquicamente naquele momento. Mostrar uma preocupação amorosa. Amorosa, né? Doutora, outra pergunta, a Regina Cristina. Ela assim, boa noite, obrigado Regina, que Deus te abençoe. Por favor, me esclareça, a depressão pode levar ao aumento de consumo de álcool? Né? Pergunta, ou seja, álcool, droga, é a depressão que leva ou esses elementos que levam à depressão, doutora? Como é que fica a relação droga, álcool e depressão? Então, a gente tem uma ideia, né, que é claro que o álcool a gente sabe que também tem disparadores do ponto de vista biológico, né, filhos de alcoolistas têm uma predisposição, não é que vão se tornar, mas existe uma predisposição, tem que ter um cuidado maior, mas muitas vezes, né, a depressão, ela vai tirando da pessoa, ela vai minando as forças e aí muitas vezes o álcool acaba sendo um refúgio, né, como a droga é um refúgio, como todas as outras formas, né, de descontactar com a realidade são refúgios. Né? Então, a partir do momento que você tem essa noção, é interessante porque até o seu julgamento em relação àquilo muda, né? Porque a gente vai entendendo que a pessoa está processando ali uma defesa. Então, ela, muito mais que ser julgada, ela precisa de uma ajuda. Né? Ela precisa de uma ajuda. O Paulo Claudino, de Passa Quatro, Minas Gerais. Obrigado, Paulo. Deus te abençoe. Obrigado pela participação. Boa noite, Frei. Boa noite, doutora. Uma pessoa, por mais otimista que ela seja, tem alguma possibilidade de entrar em depressão? Tem, né, doutora? Sim, né? É como a gente estava vendo, quando a gente fala em depressão, existe a depressão que é uma doença, mas existe também a depressão como sintoma, como a gente estava falando. A pessoa está trabalhando, a vida está estável, está tudo certo, de repente a vida começa a virar. Perde o emprego, um filho adoece, quer dizer, essa pessoa, um gatilho, então essa pessoa vai se deprimir, ela vai, mas não significa que ela está doente, mas ela precisa também de ajuda e ela vai conseguir superar muito mais rapidamente. Ô, doutora Mônica, a gente está chegando agora, dia 2, né, o dia que a gente vai recordar com carinho as pessoas que já não estão mais fisicamente no meio de nós, acreditamos pela fé na ressurreição que estão vivas no coração de Deus, mas existe esse sentimento de tristeza, de saudade, né? E a Lucimara de Piquete de São Paulo, que a gente agradecer, ela está pedindo sua bênção, Frei, Deus abençoe. Como podemos auxiliar um jovem que perdeu um ente querido e está entrando em depressão? Quais providências devem ser executadas? A partir da pergunta da Lucimara, esse contexto que vamos viver aí, que é justamente essa saudade, tristeza é depressão, saudade pode também desencadear uma depressão aí, doutora? Sim, não, a tristeza, ela é um sentimento real, como essa pessoa está vivendo, né? Se eu perco alguém, principalmente uma mãe, é claro, eu vou me entristecer, isso é o normal do ser humano, né? Então, como ajudar é acolher essa pessoa, é ficar junto, né? E é mostrar para ela, vamos dizer, que ela possa valorizar o tempo que ela teve com essa pessoa que foi embora, né? Então, por exemplo, se essa mãe, o que essa mãe gostava, trazer para perto, né? Trazer fotos, por exemplo, se são vários irmãos, buscarem os irmãos se reunirem, conversarem sobre a mãe, né? De repente tinha uma coisa que minha mãe queria realizar e ela não deu tempo, então vamos gente, vamos reunir, vamos realizar. Então isso é tornar o nosso ente, né? Vamos dizer, que já se foi um pouco vivo. Vivo aonde? Dentro do nosso coração, nas nossas vidas. Né? Que lindo, viu? Que lindo. O Ero de Juína, né? Lá em Mato Grosso. Obrigado, Ero, que Deus te abençoe. Boa noite. Eu tenho crises de depressão, o meu organismo reage muito mal, quase desmaio e fico com muito medo e acaba piorando a situação. O que posso fazer para conseguir contornar essa situação? Pergunta carinhosamente o Ero, doutora. Sim, ele está falando de sintomas físicos aí, né? Ele está me dizendo que tem sintomas desmaio, físicos. Medo. Desmaios, medos. Então, assim, eu diria que a primeira providência, né? Porque se ele está tendo sintomas físicos, é ele realmente buscar um médico, para ele ter uma noção, né? Se ele está realmente tendo só
uma depressão ou se ele está tendo um quadro, né, somado a um quadro de pânico, né, outros quadros, porque isso é muito comum a nível das doenças mentais. Os quadros, muitas vezes, eles se juntam, se misturam. Então, só um médico, um profissional, né, que possa, muitas vezes, dar o entendimento para conseguir separar e, muitas vezes, medicar adequadamente o que for. Doutora, e quando de repente a pessoa, né, aquela dica que a senhora deu, assim, propor, convidar, perceber que o outro está vivendo essa realidade, propor uma ajuda, vamos buscar uma ajuda, mas a pessoa resiste, ela acha que o problema não é ela, se ela está reagindo assim por causa do outro, está buscando fora o problema, o culpado é o outro, etc. Ela tem essa resistência de querer ajuda. E o que eu tenho que fazer? Eu sempre falo isso, né? A doença mental, ela passa por esse problema, porque muitas vezes o doente, ele não se reconhece doente, né? Então, isso é um grande problema que muitas vezes retarda o processo, retarda a ajuda. Eu acho que muitas vezes essa família realmente tem que encontrar soluções, buscar um amigo que essa pessoa goste, quer dizer, achar um acesso. Né? Quem é que pode acessar essa pessoa? Muitas vezes não é a família, às vezes é um amigo que teve na infância. Alguém tem que chegar nessa pessoa, né, e mostrar, ou até, por exemplo, quando ela tiver uma atitude completamente, vamos dizer, um pouco fora, mostrar para ela, olha, veja bem, né? Às vezes, por exemplo, faz alguma coisa, briga com a esposa, ou briga com os filhos, né? Pegar esse momento e falar, olha como essas pessoas estão sofrendo por sua causa, né? Você vai assumir isso, né? Vai ficar assim por quanto tempo mais, né? Eu acho que a grande palavra hoje é estender as mãos, isso. Né? Estender as mãos, propor, acolher e ajudar. Ou seja, tem muita coisa para falar sobre o assunto, então, mas a gente quis trazer esse tema de hoje justamente para ajudar você, para dizer, tem pistas, tem solução, tem caminhos de solução. Basta também você propor e querer ser ajudado, viu? Tivemos o prazer hoje de conversar com a psicóloga e psicanalista Mônica Maria Costa Moraes, né? A mãe da Kiara, né? A mãe da Kiara. Da Raíssa também. E da? Raíssa. E da Raíssa, um beijo aí para a Kiara e para a Raíssa. Quem quiser entrar em contato, o telefone está na tela, gente, 12 997 58 6018 ou 12 3152 6696 ou também monicamorais.psique@gmail.com. Tá aí todos os contatos para você justamente precisar de ajuda. Por favor, tem como aí você entrar em contato com a doutora.